não sei Exato. não. No resto eu não Buenos sei não, Aires. mas na prece nós estamos no É. Buenos Aires. Ligou, iniciou, pode ir. Do livro Vida Feliz, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. O que nós vamos ter para hoje? Lição 74. O que não possas concluir agora não te seja motivo de agastamento. Faz o possível em esforço e dedicação. No entanto, evita o aborrecimento que o aparente fracasso produz. Quando alguma ação ultrapassa a tua capacidade de executá-la ou a circunstância não te permita fazê-la, cabe-te o dever da serenidade. Quem faz o que lhe está ao alcance, realiza o máximo. E o que não possas concluir agora, terminarás amanhã, se porfiares fiel ao compromisso. Senhor, mais uma noite de estudo do Livro dos Espíritos. Que essa fonte de sabedoria, esta fonte de cultura espírita, seja para nós uma luz, guiando os nossos caminhos, clareando as nossas mentes para as realidades da vida que às vezes não conseguimos enxergar. Que através do conhecimento deste livro, Senhor, nós possamos ler as entrelinhas do nosso dia a dia, de todas as situações que se desenrolam ao nosso redor. Sejamos nós, Senhor, os porta-vozes dessas perguntas maravilhosas feitas aos Espíritos, respondidas com excelência, que nos trazem informações valorosas e reflexões intensas. Que esse seja um estudo de luz, de paz, e que traga para nós um entendimento maior. Que sejamos cada dia mais coesos e preparados para o estudo. Que seja assim, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, que prece forte, hein? Pareceu a Dona Luz, Consuelo, Jorge voltou. Essa prece aí não é brincadeira, Não, não. o Jorge voltou sem barulhinho. Tá sem som ele. Boa noite para todas, tá? Boa noite, Jorge. Elisa, Dona Lourdes, Jorge, Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Dona Lourdes. Jorge sem barulhinho, viu? Não, parou. Deixa eu só falar uma coisinha. A Delma, né, melhorou, já saiu do CT, está no quarto lá onde ela está sendo atendida, né? E pedi de novo. A Consuelo, a Conceição me ligou e ela, né, falou do problema da Elisângela, tá? Elisângela Gomes da Silva Medeiros de Souza, Rua Licínio Barcelos, presença 38, Casa 2, Irajá. E não melhorou grandes coisas, não, mas vamos continuar pedindo aos bons espíritos que possam atender ela e os acompanhantes dela, né? E seja o que Deus quiser, vamos pedir. O máximo que nós podemos fazer é pedir, né? E ela também está procurando ajudar a Conceição, né? Que de uma certa forma está atingindo ela. Bom, é isso aí. Que Deus, né, ajude, né? Os bons espíritos também, né? Hoje nós estamos no Livro dos Espíritos, estamos na pergunta 587, certo, Elisa? Isso, perfeito, 587. Vai falar alguma coisa antes ou a gente pode seguir? Estamos conversando sobre, né, o primeiro reino, o segundo reino, aliás, desculpe, né, sobre as plantas, né? Os minerais, o que é que a gente sabe sobre minerais, né? A gente só conhece o mineral quando é assim, ó, é a prata, é o ouro, que a gente está usando, é o lítio, agora que está como é que se fala, na moda, porque é o da bateria, né? Dos automóveis celulares, etc. Só se vê falando, acharam uma mina de lítio enorme, não sei aonde, né?
E, incrível que pareça, acharam ela perto de Serra das Amoreiras, uma das maiores do mundo, tá? Então, e já vão começar a explorar em breve, né? Então, os minerais, né, veja bem, nós, quando eu falo, não estou falando nós espíritas, só é reconhecido no mundo pela sua utilidade em algo, né? Infelizmente, é assim que funcionam as coisas. E nós espíritas também não temos muito assim o que falar sobre os minerais, porque são reinos, inclusive também o reino das plantas, né, o vegetal, que ainda nós temos muito pouco conhecimento, né? Nós temos aí o pessoal que estuda, tá? E as informações que eles têm está dentro daquilo que eles observam num laboratório, num estudo de laboratório, né? De acompanhar por exemplo, hoje também, aqui no Brasil, né, nós temos algumas culturas também né, a cana-de-açúcar, que sempre existiu, né, desde os tempos atrás, né? Temos a soja, o milho, o arroz, né, o eucalipto também. Quer dizer, nós temos algumas culturas e dentro daquilo que o laboratório fornece, tá, aos estudiosos, agricultores, né, é o que se sabe. Agora, essa questão do plano espiritual, só o espiritualismo e o espiritismo é que falam, detalhe alguma coisa para a gente. Então, eu confesso, já falei na semana passada, tá, que realmente eu tenho dificuldades. Tá? Mas a gente vamos aqui um ajudando o outro e vamos lá. Tá? A pergunta 587 é muito interessante mesmo. Que a gente, todos nós temos uma plantinha em casa, geralmente tem uma plantinha em casa, ou temos mesmo um pé de boldo, tá? Aqueles que gostam da sexta-feira, do sábado, exagerar um pouquinho, tem o famoso pé de boldo, para o domingo e segunda-feira ajudar na recuperação, né? E, né, o que a gente conhece é isso, né? Os benefícios também, né, nessa área aí né, como é que se fala, da nossa cura, né, nos ajudar, né, o equilíbrio da saúde, etc., né? Então, tem muita coisa no plano espiritual que a gente ainda não conhece, não sabe sobre essa questão de minerais, vegetais e muito do animal também. Muito, mas o animal, como está mais próximo a nós, digamos assim, porque ele tem já o relacionamento conosco, né? Nós falamos sobre isso na aula passada, né? Os vegetais não se veem como individualidades. Os animais já se veem. Quando eles têm as crias, né? Já protege as crias com todo, né, vigor. E como eles reconhecem a individualidade, eles também nos reconhecem, né? Vê que os animais geralmente escolhem os domésticos, né? Escolhem os seus donos, é um ditado que a gente vê, e é verdade. É muito interessante essas coisas. Bom, mas vamos voltar para nossas plantinhas. Vamos continuar falando sobre elas, tá? Por favor, me ajudem. Dentro que nós vamos estudar aqui, vamos ver o que é que a gente aprende, né? Tá. O estudo de hoje é Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 11, dos Três Reinos. Pergunta 587. Experimentam sensações, sofrem quando as mutilam? Está falando das plantas, né? Do reino Das vegetal. plantas que está seguindo. Está falando sobre que é 586 pergunta, né? Não é 586. Tem as plantas consciência de que existem? Resposta: não, pois que não pensam, só tem vida orgânica. Na 587 ele pergunta: experimentam sensações? Sofrem quando as mutilam? Bom, a gente tem um costume, né? Falei da folha de boldo, mas hoje, por exemplo, eu falei também em eucalipto, é uma área que eu entendo um pouquinho. Quando a pessoa planta hoje eucalipto, no caso, para a área industrial e comercial, exceto para celulose, tá? Para celulose isso não vale o que eu vou falar. Há todo um cuidado nos 6 primeiros anos de uma poda, tá? Um desgalhe que eles falam, né? Desgalhar. Para quê? Porque o eucalipto, essa árvore, cresça mais lisa e cresça mais até.
tá? Que os galhos interrompem o crescimento dela, que ela, né? A tendência é não crescer muito, é ser uma árvore pequena, um pouco, quase que uma árvore anã, né? E já imaginou, quando a gente vai lá no nosso pezinho de boldo, tira uma folhinha lá, o pezinho de boldo, ai, me mutilou, me machucou, não é isso? E a gente vai lá ainda socar a folhinha, tá, né? A folhinha, ui, etc, coisa e tal, né? Então, a pergunta é sobre isso. Eles sofrem experimentam sensações, sofrem quando as mutilam. Seguindo a pergunta anterior, a resposta é com toda certeza não. Não, eles não sofrem. Eles só têm a vida orgânica. Agora, a questão de sentir algo, esse sentir aí, tá? A gente tem que ver o seguinte, é esse que é o nosso problema também. Os vegetais não vivem na nossa mesma dimensão, apesar de estar aqui junto a nós. Tá? Tem a dimensão deles. Tem a dimensão deles. E dentro da dimensão deles, a gente pode afirmar que ele sente alguma coisa. Há um psiquismo já aí. Nós sabemos que os vegetais é o quê? É um princípio inteligente que está por ali, ou vários, né? Ou vários. Então, a gente pode considerar o seguinte, que algo acontece. Nós temos um exemplo no livro Os Mensageiros, no capítulo 30, depois eu não peguei o livro, 37, se não me engano. É 37, sim. Eu nem posso pegar, porque não sei nem onde ele está. O Consuelo, esse problema do tamanho dessa biblioteca aí, ó. Não é isso. Ah, Não. tá vendo? Olha só, para Tá com fazer obra, eu Ela tive que tirar todos os livros daqui. Ela está Ai, precisando fazer aqueles. Como é que o elevador faz? Ai, meu Deus. Fazer reparação, não. Esqueci o nome. Manutenção. Isso! Então, eu tive que sacar todos os livros e tirar daqui, entendeu? Para não encher de poeira. Então, eu estou restrita ao Paulo e Estevão, Libertação, Céu e Inferno, Evangelho, Livro dos Espíritos. Vai, continua. Só. Mas o Jorge tem aí, né, Jorge? O livro ou não? Mensageiro? Os mensageiros estão aí contigo, não, né? Tem. Bom, mas eu vou falar o quê? Né? Vai falar da menina lá que arrancou o cravinho lá, não é isso? Isso. Bom, vamos lá. Nós vamos entender um pouco disso aí. Muito pouco, né? O André Luiz fala muito sobre isso lá no livro. Só mostra pra gente algo muito interessante. A menina vai, tá passeando no plano espiritual, tá? O espírito mãe, o espírito, tá? Filha, estão passeando, indo para a casa da Dona Isabel, lá para o culto do Evangelho lá que a Dona Isabel tem. E a menina vê uma flor, não me lembro qual é a flor, né? Mas ela. Hein? Cravo. Um cravo, né? E fica assim empolgado, quer agradar a mãe, vai lá e retira do cravo o quê? Entre aspas, digamos, um perispírito. Entre aspas, vamos falar bem claro. A Frânio falou, não temos como dar um nome a isso. Oi? A Frânio disse. Pois é, não temos como dar um nome a isso, mas tirou algo que representa a parte perispiritual como é, do cravo, né, Jorge? E o que aconteceu com o cravo, Jorge? O que aconteceu com o cravo é o seguinte, ele murchou na mão da menina, e a mãe chamou a atenção assim, que é isso, Regina? Não temos direito de perturbar a ordem das coisas, não repitas, minha filha, desgostaste a mamãe. É o que está escrito aqui no livro. Mas essa é a parte fluídica, o fluido vital, né? A energia vital da planta. Sim. E ela murchou no plano material nosso, né? No plano material nosso. Então, eu estava assim, vendo um negócio que é o seguinte, vamos pular um pouquinho para frente. Os animais, tudo no mundo, tá? Todos nós falamos perispírito, porque o perispírito, no nosso caso, tá, que molda a nossa forma. Tá?
é o que molda, né? Cada um traz seus perispíritos, vê um monte de coisa por trás disso, né? Nós sabemos genética, hereditariedade, etc, etc. É o que molda a nossa forma. É como se nós tivéssemos uma forma, né? O perispírito fosse uma forma e a gente fosse moldado, nossa matéria, nosso corpo físico, dentro dessa forma que é o perispírito, digamos assim. Tá? Se a gente for olhar o animal que está mais próximo a nós, eu vou falar de um animal que as mulheres adoram aqui. As mulheres adoram. A barata. O que, é que vocês acham de falar da barata? Hein? Não tenho nada contra a barata, não. Pois é, pois é. A barata, veja bem, o que sustenta a forma da barata? A forma? O que sustenta a forma do mosquito? Está entendendo? Seria, entre aspas, de novo que eu falo, tipo um perispírito. Sim. Como, se eles não têm ainda, né, a mente, a imaginação, a inteligência, muitas coisas que nós já temos, né, logicamente deve ser. É isso que é nossa dificuldade. Fica lá falando, acho, deve ser. Né? Que no plano espiritual alguém fez aquela forminha, ó, vou fazer uma forma para esse bichinho aqui, esse inseto aqui, tá? Que vai se chamar barata lá no Brasil, mas em outros países outro nome, mas a forma vai ser a mesma no planeta inteiro, a forminha da barata. Ela vai manter aquela forma, que ela não tem ainda. Você veja bem, o negócio é tão complexo que quando nós chegamos no estudo do Libertação na parte de ovoide, tá? A monoideia nos torna, né, nos faz perder essa forma perispírita aqui. Nós nos tornamos os famosos ovoides. Não é isso que está lá? Nós vamos estudar ainda, né? Então, alguma coisa mantém aquela forminha da baratinha, da aranha, do percevejo, do mosquito, da dengue, que é coloridinho ele ainda. Hoje eu vi um, tá? Pousou no meu braço. Deu um peteleco e adiantei a evolução dele, com certeza. Então, a planta, inclusive, né, essa questão da baratinha, quando a gente pisa na barata, faz um barulhinho, não faz? Alguém já pisou em barata aí? Ou só eu? Né? Digamos que nosso peso, com a nossa força, né, faz o quê? Essa proteção da barata, que é tipo uma casquinha que tem essa forminha, estourar, explodir. E ela, quando explode, né, sai aquela gordurinha branca para tudo que é lado, e a barata sofre também uma evolução, né, não natural, não. E a mesma coisa, por que eu estou falando isso? É sobre essa questão, isso daí que o Jorge leu, da menininha que retira o cravo, quer dizer, digamos que ela tirou justamente essa parte da planta que mantém aquela forma da planta, o fluido vital está tudo ali. Aquela casquinha, digamos assim, ela tira o cravo murcha no nosso plano material. Então, essa questão das sensações, que nós, honestamente, fica muito difícil entender, mas a gente passa a compreender que quando se mexe nessa casquinha do vegetal, tá? Que é onde está o que segura a sua forma, logicamente, ali já há um psiquismo muito primitivo mesmo, mas muitíssimo primitivo, mas a gente sabe que, né, são nos vegetais que começa até aquela questão né, assim, início do nosso sistema nervoso, né, que são aqueles vasos, digamos assim, né, que se formam principalmente nas folhas, a gente vê muito, né? E esse psiquismo deve, de alguma forma, sentir algo. Mas como não há como se manifestar, não podemos falar que é a dor. Certo? Não há dor. Tá? Há algo. Há algo. Que os próprios espíritos vão botar aqui na resposta. Mas a falta dessa percepção que nós temos de dor, né? Que o animal já tem, talvez a própria barata já tenha, não sei, porque é uma coisa até interessante. Quem já viu
lagartixa, né? Calangas, esses animais, às vezes, numa briga, ou então algum predador pega eles deixam o rabo na frente, que é para o predador comer o rabo, arrancar o rabo deles, eles vão embora. Uma boa. Uma boa. Ninguém sabe se eles sentem dor ou não. Mas eles deixam. Né? E eles, quando brigam, um vai, né, procura logo também, não sei porquê, arrancar o rabo do outro. Né? E eles vão embora. Vão embora e nasce outro rabo. Não sei porquê também. Talvez alguém que entenda possa nos explicar. Né? Mas vê que não há dor para eles. Não há dor. Ou há dor, mas a gente não compreende. Né? Já é diferente dos animais. Os animais, além de sentirem dor, até se irritam e pode até nos atacar, não é isso? A gente vai ver também no livro dos Mensageiros, o cara batendo lá no burro, né? O burro dá-lhe um coice. Também está no livro dos Mensageiros. E o escritor vai em cima do responsável lá do quarteirão que estava com esse burro deu o coice, né? Do visitador que fala, né? Poxa, como é que isso aconteceu? Ah, eu tentei fazer de tudo, mas ele ficou irritando o burro, dando pancada no burro, o burro respondeu, deu um coice. Ah, agora, se as plantas fizessem isso, a gente estava lascado, hein? Lascado mesmo. Lascado. E esse lance aí, né, que é a parte da parte... Oi, fala, já. Para poder enriquecer na parte material, é isso que eu gostaria só de citar. Que as plantas, o que você acabou de citar, elas têm as percepções. Está aqui escrito aqui no livro dos Espíritos. Ela não tem um sistema nervoso organizado. Sim. Com, né, o animal. Porque o animal tem um sistema nervoso. Aí haverá o reflexo da dor. Só que ele é um irracional. Ele vai morder a gente, vai tentar o certo conosco. A gente, mesmo querendo ajudá-lo, ele não entende, né? Você vê um cachorro aí que quebra a pata no meio da rua por um atropelamento, e ajudar, não tem como, porque ele está sentindo dor, fraturou, é um treco, né? Não deixa encostar, não, morde, né? E as plantas, elas têm as tais sensações. Eu estou tentando ver se eu acho o Etânia, porque esse Etânia está no livro da Revista Espírita, eu estou tentando ver aqui. Aí vai ajudar também aí com relação mais à frente aí. Continua aí, é só para pegar essa parte material, porque você está abordando as questões do espírito, né? Agora eu vou falar da parte material da planta. Como a planta se alimenta? Todos nós sabemos, né? Nas raízes, no solo, ela puxa ali a água, os sais minerais, né? E isso é levado até as folhas lá em cima. Não é isso? E nesse trabalho deles aí, das plantas em geral, né, nós sabemos que é onde há muita a tal da evaporação, né, que às vezes a gente pensa que só vem só dos rios, dos mares, das chuvas, não, também as plantas, entre aspas, o Afrânio disse, mas não disse, digamos que suam, né? Que justamente o calor e o vento é que fazem que elas, né, usem essa água, essa água com sais minerais nós chamamos de seiva, chega até em cima e lá em cima elas, né, o excedente, como todo o corpo vivo faz, né, jogue para fora, né, o que não é necessário mais, o que já foi utilizado, né. E quando a gente corta um galho, uma folha, tá? Ali o que acontece? Às vezes sai um pouco da seiva, sai no caule, né, etc. Mas depois, por ela mesmo, os vasos se, né, dão a volta, se acertam e continua a planta viva. É o lance que nós falamos até do eucalipto. Nos 6 primeiros anos é o desgalhe, para ele ficar mais, né, e crescer mais, né? Então, essa questão da dor fica difícil essa compreensão, porque, de novo, eu repito, isso é outro plano. Não, se está conosco, mas não é bem o nosso plano. Nós vivemos junto a várias dimensões, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Se ninguém for falar, eu gostaria. Então fala. Pode? Eu estou lembrando aqui esse exemplo que você citou aí, eu vou citar um exemplo que veio aqui, aquilo que você estava falando, veio a ideia. Você falou do eucalipto. Lá no Amazonas, na época
para fabricar borracha, eles tinham certas árvores, que eu não sei o nome, eles cortavam para, né, vamos dizer assim, vamos ferir a árvore. Mas eles não matavam as árvores. E ela produzia, dava aquela cola, eu não sei o nome, se dá certo. É seringueira o nome da seringueira. Tá? Para você ver que a parte... É o látex que ela dá, o látex, né? Que desce, né? É rapidinho, para alguém que uma voz diferente aí, né, alguém querendo falar. É igual a nossa perna, aqui a parte muscular. A gente fere, aí entra o sistema de defesa nossa entra em ação, né? Aí cicatriza rapidamente. É igual a casca da seringueira, da árvore mesmo, ela vai e regenera-se. Porque ali é células, né? Tanto para a espécie, quanto para a espécie animal, quanto para nós, racional. Eu não sei se eu me fiz entender. Difícil entender ou não? Por exemplo, Jorge, a gente tem deu uma uma picotada agora no final. Ralou, algum tempo depois, na cicatrização, cria aquela casquinha, da mesma forma nas árvores, para qualquer espécie. A planta é o sistema, né, imunológico da pessoa, se eu estiver errado, se tiver planta, tudo aí. Jorge, a gente tem que usar analogia. Não está errado, não. A analogia é essa. Sistema imunológico, né? Elas se recuperam, né? A seringueira, várias plantas têm desse porte aí, né? E não morrem, né? Não morre o vegetal, não morre. Né? Ele só morre, Jorge, só morre qualquer árvore se a pessoa fizer ao redor de todo o caule, né? Um rasgo profundo, que a seiva não sobe mais. Corta a seiva, ela não sobe mais. Mesmo assim, demora um pouco a morrer esse vegetal. Infelizmente, muita gente faz isso, tá? Muita gente faz isso nos quintais, que é proibido derrubar a árvore se estiver viva, entendeu? Aí faz isso 1 ano, 2 anos depois, pede a Defesa Civil para cortar que está morta. Infelizmente, é assim que matam muitas árvores, tá? Fazendo esse rasgo no caule, corta a seiva, não há alimentação, né? Morre o vegetal. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer falar mais, Jorge? Não, por enquanto não. Estou tentando achar aqui o Etânia, aquele... Tá. Alguém, enquanto nós procuramos, alguém quer falar alguma coisa? Consuelo, Dona Luz, todo mundo calado hoje, só eu que estou falando, Jorge. Elisa? Ele está preocupado com o pé de boldo dela. Não, fala. Não, eu fechei aqui, porque tá barulho. Para mim, pessoalmente, porque eu sou uma pessoa muito emocional, entendeu? Então, eu tenho a impressão de que quando a gente mexe assim, muito na planta, podar a planta, para mim, parece que eu estou arrancando um pedaço do meu dedo, entendeu? Quando fala assim, tem que podar, tem que tirar esses galhos, parece que está arrancando um pedaço da minha unha, alguma coisa assim. Eu tenho a impressão que elas sentem, entendeu? Entendi. Mas é pessoal. Entendi. Isso. Mas veja bem, Não, veja bem, você está falando uma coisa que muita gente sente, não é só você não, tá? Imagine eu que serro uma terra-tora, né? Terra-tora. Só existe uma serraria hoje no Rio de Janeiro, tá? Só uma no Rio de Janeiro, na cidade e adjacência. A próxima vai ser lá em Barra Mansa, ou então lá em Rio Bonito. Rio Bonito, acho que tem uma também, se não fechou, tem uma em Rio Bonito. Você vê que, né? E a gente faz esse trabalho que... Mas essas coisas foram colocadas para nós justamente para isso, para nos ajudar na nossa evolução. E, de uma certa forma, nós também estamos ajudando na evolução dos vegetais, porque tudo é dependente, nós somos dependentes. Nós não sabemos como tratar dos outros reinos, nós ainda estamos meio perdidos nisso. Hoje está havendo uma conscientização muito grande, que nós somos totalmente... Olha, nós dependemos dos minerais, o nosso corpo, né, depende demais dos minerais. Quem sobrevive sem o sal? Existe alguém que consegue? Esse aí não precisa
né? E outros minerais mais nós precisamos, né? O cálcio, fósforo, aquele que botam na água, né? Até esqueci o nome, quer dizer, são todos os minerais. Nós precisamos muito dos minerais, né? Flúor. E flúor. A gente for falar aqui, N minerais nós necessitamos para manter o nosso corpo físico, né? E vegetais. Os vegetais dependem dos minerais e nós também dependemos dos vegetais e os animais também dependem dos vegetais. Então, há toda uma dependência. Então, a gente vê a grandiosidade do planeta, né? Já vamos falar de outra coisa aqui agora, porque tudo isso aí que parece ser, né, predador, né? Somos predadores, etc. Não, isso tudo já foi, de uma certa forma, feito para que haja o progresso de todas essas tanto desses princípios espirituais como o nosso. O que vai acontecer com o que está acontecendo conosco? Nós já estamos começando a nos ligar que lá para trás nós precisamos olhar com mais amor, com mais carinho. Até certo tempo atrás nós não olhávamos mais. Mas eles fazem parte dessa evolução, desse progresso. E eles estão progredindo também. Então, Elisa, não precisa se preocupar. Você não está machucando a planta. Muito ao contrário, quando você está podando, querendo que ela fique mais bonita, olha só, isso a planta sente muito, tá? O seu magnetismo trabalhando em cima dela. É isso que a planta sente muito mesmo, né? O seu amor que a gente coloca, quando nós vamos conversar com uma flor, com uma planta, nós estamos colocando amor, né? Estamos, né, abrindo o nosso coração. E isso eles sentem muito. Agora, não é sentir igual nós sentimos também, tá? Conforme eu falar a resposta aqui, é uma impressão física que vai, de uma certa forma, né, fazê-la se sentir melhor, né? Quando há uma história que diz que quando o índio quer fazer uma canoa, ele escolhe a árvore de longe. Tem várias árvores, ó, aquela árvore lá, ó, tá atrás lá da palmeira tal, tem uma goiabeira, aquela árvore lá que vai ser a canoa. Mas eles chegam nas árvores próximas e falam, ó, nós vamos ter que te derrubar, nós estamos precisando muito da canoa, a aldeia precisa da canoa. Aí essa história dos índios, tipo a lenda, né, fala que as árvores todas desmaiam, todas aquelas desmaiam, inclusive a que eles vão tirar, né, que ouviram aquela conversa, ficam chocados e eles tiram a árvore, tá? E diz que quando elas voltam assim, não, cada um se sente alegre porque não foi ela, né? Como nós também nos sentiríamos, né? Então, essa lenda aí dos índios também, que elas recebem nossas impressões. O Chico falava com as plantas. Não é isso? O Divaldo que... O Chico está ficando meio lelé da Cuba, está falando com as tulipas negras. E assim por diante. Então, vamos continuar podando nossas árvores, limpando. De casa. Hein? Eu falo com as minhas orquídeas. Isso, pode continuar. Elas adoram. Agora, veja bem, elas não têm o sentimento que nós temos, de entender o que você está falando. Mas as suas vibrações é diferente. Tá? Por ser um psiquismo ainda em crescimento, sente. Tá? Achou aí, Jorge? Eu achei aqui, não achei do Etânia ainda não. Mas é mais ou menos o que a Elisa está comentando, que você está citando, no Evolução em Dois Mundos, que é aquele livro doido também, que precisa ter cabeça, que aqui é mais para biologia, está assim, um pedacinho, plantas e animais domesticados. Podem ser aí aclimatados e aprimorados. Você não falou da sua orquídea aí, Elisa? Uhum. Tá vendo? Aprimorados. Ou qualquer outra plantazinha. A gente trabalhando aí. Então não tem esses agricultores aí que fazem enxertia de uva, pretinha com as verdinhas? Mais ou menos uma coisa assim. Eu não entendo muito bem não, mas se eu estiver falando besteira, me ajuda aí. Então, por determinado período de existência, a fim dos quais regressam os núcleos de origem no solo terrestre, para que avance na romagem evolutiva, compensados com valiosas aquisições
de acrisolamentos, pelas quais auxiliam a flora, a fauna habituais aqui da Terra. Eu vou dar um pulo aqui rapidinho. As plantas, pela configuração celular mais simples, atendem, no plano extrafísico, a reprodução limitada, aí deixando descendentes. Quer dizer, obviamente a gente vê aí sempre os frutos de uma goiabeira, quando cai no chão ali, ela vai deixar a descendência dela ali, vai surgir outro pezinho, as sementinhas. Tem uma outra coisa também, é que você falou do Chico aí há poucos minutinhos, que o Divaldo falou para o Chico era meio blau-blau, né? Meio doido. Mas o Chico guardou essa história. Aí o que você acabou de falar. Lá na frente, quando chegou a Hélia, Divaldo, as plantas que ele viu uma pesquisa aí, não sei aonde, é isso mesmo. Então, quando a gente conversa, aí essas senhoras que estão aí, elas podem até passar para a gente. Conversa com as meninas, né? Com as plantinhas. Né? Então, elas vão ficar frondosas. O que é? Elas são receptivas às nossas vibrações. É o que está escrito aqui, recebe impressões físicas. Né? Recebe as impressões, elas se aclimataram no meio ambiente. É o que está aqui. A planta de animais domésticos podem ser aclimatados e aprimorados. É o que está aqui nesse livro. Desculpa aí, para eu falar demais. Eu vou fechar aqui. Então, que atuam sobre a matéria, que está no livro dos Espíritos aqui que eu estou lendo, tá? Ponto, acabou. Fala mais nada. Inclusive, pegando o teu gancho aí, tá? A planta, pegando o teu gancho, não é assim que você fala? Pegando o teu gancho, né? As plantas também têm seus estágios evolutivos diferentes. Essas plantas que nós temos dentro de casa já estão mais, assim como os nossos animais domésticos, já estão mais avançadas, tá? É muito diferente a plantinha. Eu falei do cacto semana passada, ainda fiz aquela brincadeira. Só que a Margarida tirou o cacto daqui, viu, gente? Claro, depois que ela você fez, ela virou o cacto de cabeça para baixo. Então, a planta, o cacto está aqui em casa, não é o mesmo que está lá no deserto do Saara, está lá no Atacama, sei lá onde é, não tem condições, ela não aguenta, porque já está num estágio evolutivo, né, mais adiantado, e, quer dizer, não sabemos como é que vai ser isso, mas ela já não resiste mais a um estado mais primitivo, que são essas plantas que estão lá no meio do mato, no meio da floresta amazônica, etc. Isso é muito importante também que a gente entenda isso e converse com as meninas mesmo, vamos bater papo com essas garotas aí, né? Tudo tem o seu nível evolutivo. Nós também falamos isso semana passada, aquela questão do cristal com a pedra bruta, não é isso? Um diamante com um carvão e assim por diante. Tudo tem o seu nível evolutivo. Agora, nós ainda não temos essa capacidade de compreender isso. Nós sabemos que os espíritos nos falam. Mas no futuro a gente vai chegar lá. Vamos entender isso tudo. Então vamos lá para a pergunta e resposta, Elis. Alguém mais quer falar alguma coisa? Está todo mundo calado? Estou com medo das plantinhas. Vamos lá. Está todo mundo pensando no alface que vai comer depois, né? No couve, florzinha, chicória, né? Eu vou ter 5, 8, 7. Se for assim, a gente não come mais nada, né? Mas veja bem, nem comer carne animal, que muita gente fala, tal. Quem já consegue não comer, está certo, mas quem não consegue, continue comendo, porque isso está dentro Veja bem, a nossa constituição física às vezes exige isso. Vou falar rapidinho aqui do meu filho. Meu filho estava vegano, começou a ter problema, teve que comer carne aí, e agora ele está numa dieta aí para se recuperar, tá? Pelo menos uma vez por semana ele tem que comer algo. E ele não suporta, mas sou obrigado, eu não suporto mais. E aí? Entre ele ir mais cedo, né? Ou ficar aqui, é sério isso. Eu falei, Hector, olha só, teu corpo precisa ainda. De repente, o do Pedro, do João, da Maria, não, mas o teu ainda necessita. Aí deu um exemplo. Tinha um piloto de Fórmula 1, que o pai era o Abílio Diniz, né? O Pedro Paulo Diniz. Ele começou a correr na Fórmula 1, ele nunca conseguia
É, ele não conseguia acabar uma corrida, o Paulo Inglês. Aí um dia o pessoal não descobriu por quê. Dava fraqueza, sono, moleza, e o carro estava bem e ele não conseguia acabar a corrida. Aí um dia o nutricionista da equipe falou: olha, você faz muito esforço, você tem que comer alguma coisa de proteína animal para aguentar o esforço. E ele, muita contra a vontade dele, concordou, uma semana antes do Grande Prêmio de Fórmula 1, não sei lá onde, né, fazer uma dieta com pedacinhos de carne todos os dias. Foi a primeira vez que ele conseguiu acabar uma corrida. Acabou lá atrás, que o carro dele não era bom, mas acabou a corrida. Aí ele viu que o corpo dele ainda necessitava de carne, de proteína animal. Né? Então, quem já consegue, parabéns, continue. Tá? Agora, quem vai tentar e ver que não está dando certo, infelizmente, tá? Eu também tenho pena dos animais, mas. Ok? Vamos Então, lá. vamos lá. Pergunta 587. Hum. Experimentam sensações, sofrem quando as mutilam, recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Consequentemente, não têm a sensação da dor. Ela não percebe, né? Imaginou morder o alfacezinho lá, ai! Né? Não ia dar certo. Nossa, eu ia passar por isso todo dia. Tá? Então, no livro Libertação, o Flacos fala sobre isso, que um reino depende do outro. E nós vamos dependendo de todos os reinos. Está bem claro lá no Libertação, o ministro Flacos nos falando isso. Nós lemos isso umas 2 ou 3 aulas lá atrás, né? Talvez não tenhamos comentado bem sobre isso. Fala, pastor. Não é porque também eu acho que a gente está pensando muito em uma forma material, né? Seria mais para pensar em energia, né? E essa evolução seria energética, né? Seria da energia desse ser, né? Ele evolui dentro da energia dele. Por exemplo, você muda a planta de lugar, ela sente. Se você bota música, ela floresce. Isso tudo mais, eu acho que é energético mesmo, como você falou, né? É o fluido mesmo, desse fluido do universo, né? Ela capta as coisas boas, né? Que alimenta-se dessas energias boas e evolui com ela, né? Porque você comer uma planta, você não está matando a planta, porque você não mata uma energia, a energia se transforma, né? Ela vai se transformar, ela vai evoluir de uma outra forma. Eu penso mais assim. Eu acho que a gente está ouvindo mais para o material, né? Você está certo assim. Inclusive, qual é o maior alimento da planta? Vamos lá. O mineral, né? A água. A água, o maior alimento. A água vem com... porque tira tudo dali, né? Não é isso? E a água, não tem aquela pesquisa que nós já estudamos, daquele japonês famoso? Eu lembro. Das sensações da água. Tá lembrado? Quando está com raiva numa casa, vai cozinhar uma... Você faz o seguinte, você pega um copo d'água, coloca do teu lado na sua cama. Um dia você deixa o copo ali e não faz oração nenhuma. Você só dorme. No dia que você fizer a oração, você vai acordar, você vai ver que o copo está cheio de bolinha. Faz esse teste para você ver. É muito intrigante isso. Não, a minha mãe, ela colocava o copo embaixo, porque ela disse que ia passear comigo quando bebê, e eu sempre quando voltava da rua, sempre doente. Aí uma moça ensinou para ela: a senhora faz o seguinte, a senhora bota um copo d'água e embaixo do berço dela, reza à noite, e bota o copo d'água. E de manhã joga na água, né, na torneira, né, com a torneira aberta.
E de manhã ela falava que o copo estava cheio de bolinha, cheio de bolinha. E o outro copo não fica com essas bolinhas. O que é isso? É energia, né? É tudo energia. Não é feitiço, não é nada, é só energia. Não. O pastor, naquele sábado à tarde, lá no Maria Vaz, as crianças, a gente ia fazer a prece, as crianças ficavam ao redor daquela jarra, se lembra? E uma vez eu até fui fazer a prece com as crianças. Olha, de repente, quando nós acabamos a prece, as crianças tudo ali, né? Penetrada também e tal. Olha, borbulhava já. Aquele dia foi impressionante aquilo que aconteceu. É isso que você está falando, foi aquela borbulha, ou seja, muita energia, né? Foi doada ali naquela água e essa energia, né, se mostrou para nós, né? Que é isso aí, né? As energias, por isso que os espíritos falam que para eles, né, o pensamento e a vontade é tudo. E eles trabalham as energias. As energias é tudo, né? É isso aí. Mais alguma coisa, gente? Então vamos para 588, né, Elisa? É outra pergunta muito legal. Pergunta 588. Independe da vontade delas a força que as atrai umas para as outras? Será que a planta fala assim mesmo? Hoje eu não quero. A próxima reencarnação, eu quero nascer perto de um do pé de jabuticaba, tá? Não quero mais nascer perto do pé de abóbora, não. Quero nascer lá. Ou seja, elas têm vontade para nascer e geralmente é interessante que, né, elas nascem assim de um só grupo, às vezes de um lugar só. A gente pode perceber muitos quando andam no mato. E no mato se encontra coisas interessantes, que a gente sabe que é o passarinho e o vento que leva, que nós não falamos sobre a reprodução das plantas, né? Que também a gente estuda, né? Que as plantas têm vários modos que elas se reproduzem, né? E diz que o maior agricultor do mundo é o elefante. Vocês sabem dessa história, né? Que o elefante, como ele come muito e não fizer uma digestão perfeita e anda a África toda, né? Diz que o elefante dá uma volta na África todo ano, né? Ele sai o quê? Nas suas fezes que não estão totalmente, né? Tem muita semente ainda viva, já manda a semente adubada para o chão, o elefante, tá? Vai com adubo e tudo, né? E floresce. Mas as plantas têm esse lance mesmo, porque aí eu trabalho com madeira, né? Acho que todo mundo sabe disso. É interessante que quando a gente chega em determinado, a gente chama de mato, tá? Uma florestinha, a gente chama de mato. Esse mato aqui só tem 3 tipos de madeira nobre, digamos assim, que é o que interessa, né? Apesar que eu não trabalho com madeira nobre há mais de 20 não, mais de desde 1996, né? Quase 30 anos, né? Eu não trabalho mais com madeira nobre. Então, essa mata aqui tem muito cedro, muito frejó e muito ipê. Aquela ali só tem vinhático, jequitibá e roxinho. Tem uma árvore ou outra do ipê, do cedro, etc. Mas é muito interessante isso, que parece que foi combinado. Aqui só vai nascer isso, aqui só vai nascer aquilo. E não é bem assim. Não é uma combinação. Porque teria que elas pensarem, arquitetar, se tivesse planejamento reencarnatório, tudo certinho. Então, não há, essa vontade não existe. É a pergunta aqui, né? Mas há uma força que as atrai uma para as outras. Há uma força. Isso é interessante. Por que nascem todas próximas essas qualidades de árvores? E essa força existe em tudo na natureza. Com quem eu ando, gente? Quem, né? Eu consigo atrair, por quem eu sou atraído? Não é verdade? Então a gente vai ver muito aí pela a lei de afinidade. É a lei de afinidade que faz isso. Harmonia, multi-harmonia. É muito interessante. No mundo vegetal existe isso também.
Não é só nós. Né? Os animais também não andam em grupos. Né? Um dos maiores perigos que tem no mato, tá? É o porco, tá? Aquele javali. Por quê? Eles só andam em grupo, eles são perigosos, tá? Eles atacam as pessoas. Mas o pior disso é quando eles passam, vem onças atrás, vem animais carnívoros mesmo atrás. Quer dizer, aí você pensa, poxa, consegui escapar de uma manada de porco. Não conseguiu ainda não, gente. Sobe na árvore bem alta, se esconde, tá? Porque atrás vem os carnívoros que vão pegando as presas mais fácil. Então, o negócio é muito interessante. Por que os carnívoros estão atrás? Na lei também de afinidade, esse alimento deles, né? E tudo na vida existe isso. Todos os reinos existem. Talvez a gente não consiga enxergar lá no reino animal, no reino mineral. Mas no reino animal, a gente já começa a ver isso. Os elefantes andam em manada. Os gnus lá na África, com uma coisa impressionante, como tem gnu lá na África, né? O bichinho é meio feinho, mas quantidade enorme, né? Andando juntos, né? Alguém quer falar sobre isso aí? Me ajuda aí. Aqui eu estou entendendo. Né? Hoje pela manhã eu estava pensando aqui nas plantas que tem aqui, que a gente iniciou. Então, elas produzem muitas sementes. Isso eu entendo. Elas caem no vaso e quer dizer, elas crescem ali, uma junta com a outra. Como tem espaço, coloca a água, como a Conselho disse, é o alimento principal, né? Falou do cristal e as vibrações possibilitando a harmonia dessas plantinhas que estão ali no vaso. Pois é. Agora ele fala aqui da força mecânica. É uma força mecânica da matéria. O que seria essa força mecânica da matéria? Essa tua força de atração. É a força de atração, tá? Porque se é criado, digamos assim, as sementes que você falou aí agora, elas vão, por exemplo, ela explode tem muita planta, acontece, por exemplo, aquele casulinho, né? Sei lá o nome daquilo, explode e as suas sementes se espalham, não é isso? Mas na força mecânica, a gente vai notar que elas vão se espalhar sempre numa área assim, onde vão nascer várias iguais. É essa atração, digamos assim, de que nós estamos falando, a atração da afinidade. É mecânico isso. Tá? O que eu entendi foi isso. É uma força mecânica da matéria, ou seja, a atração da. Porque a matéria tem afinidades também. Os princípios espirituais têm afinidades. Não somos só nós. Tá? E como eles não pensam, eles não escolhem, eles não fazem, mecanicamente acontece. Logicamente também tem um plano espiritual por trás disso, né? Lógico. A gente não está falando sobre isso, estamos falando somente da parte material. Eu entendo isso, a força mecânica. Não sei se é uma questão 27, eu não tenho certeza. Ele pergunta o que é matéria. Não é como nós entendemos, né? Porque a gente acha que a gente fica, é o que tem extensão, mas uma coisa mais ou menos assim, não sei se é 27, por aí, uma coisa assim. Então, essa força mecânica que ele fala da matéria, então, porque a energia vital, né, o fluido universal, é modificada, no caso, é uma matéria, né? Então, seria essa ação hiperfísica da matéria, que é a força mecânica, que faz com que esses elementos, digamos, quer dizer, as sementes em si, e tem os passarinhos também que jogam para longe essas sementes para desenvolverem-se. Desculpa aí. Sim, Jorge, já me entendi aqui. Veio aqui, alguém me inspirou, falou aqui. Como é que se forma a molécula da água? 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, H2O. Sim. Como é que elas se unem? Mecanicamente. Entendeu? Seria quase que, entre aspas, de novo eu falo, entre aspas, pelo amor de Deus, o instinto começa no animal. Instintivamente, a água e o hidrogênio, tá? Digamos assim, que um olha para o outro, pisca o olho para o outro e se juntam, forma a molécula de água. Mecanicamente. Não atuou ali nenhuma vontade de nenhum dos lados. Houve uma atração mecânica.
que a gente pode falar. Atração mecânica. Entendi. Concorda? Sim. Né? Sim, Como sim. tudo no nosso reino, na nossa vida. A gente só acha que essa atração é somente entre nós, assim que a gente pensa, o espírito, o pensamento atrai, a gente atua mal. Não, eles também têm essa atração mecânica, que no futuro vai se chamar o quê? Instinto. É isso? É. Instinto, quando passar para o plano animal, que eu não sei como, nem quando é. Né? É um assunto muito delicado esse, que a gente ainda não tem muito. Né? Mas o que veio aqui foi isso. A gente não tem noção, porque Jesus não permite a gente utilizar essa molécula. Tem um oxigênio e tem um hidrogênio. Não é o hidrogênio? É o hidrogênio? É hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio é Duas de hidrogênio e uma de oxigênio, H2O. Né? porque o hidrogênio a gente, quer dizer, não pode alimentar-se, se alimentasse dele, ou talvez se ele existisse, assim, eu nem sei o nome em si, nós criaríamos novas armas aí, químicas, trazendo problemas mais sérios para a humanidade. Mas na água tem esse elemento, né, que foi permitido. Né? Outro também, Manter o cloreto de sódio, é o nosso sal, não é isso? o sal e o potássio. Né? Cloreto de sódio, né? O NaCl, né? Cloreto de sódio, né? O cloro e o sódio se juntam, não é isso? Cloreto de sódio. E assim vai toda, quer dizer, aí nós estamos falando de mineral no caso, né? Mineral. Mas digamos que a mesma atração existe também no reino vegetal, que existe no nosso reino, né? O hominal, né? No mulheral também tem atração, viu, Jorge? Também tem lá no mulheral. Tem também? Provoca. Elisa, alguém mais quer comentar? Dessa vez eu vou falar não, vou ficar quietinha. Não, vocês concordam com o que foi falado aqui, dessa lance de hidrogênio, com oxigênio, com cloreto de sódio? Tem outras combinações milhares que existem aí, né? Certo, Elisa, ou não? E como essa força mecânica? Concordo com isso, menos com uma parte do mulherão. Então vamos lá, Elisa, vamos ler a pergunta e a resposta, já está aí na hora aí para a gente encerrar. Pergunta 588. Independe da vontade delas a força que as atrai umas para as outras? Olha só, independe? Claro que sim, e eles vão responder isso. Vamos lá. Certo, porquanto não pensam. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria, sem que elas possam a isso opor. Imaginou? Duas moléculas, dois hidrogêniozinhos, né? Com oxigênio. Um hidrogênio, não, não quero não. Topo não. Vai você sozinho, não dá certo, né? Não existe isso. Mecanicamente vão se juntando ali e vão formando a molécula d'água. É assim sucessivamente em todos os reinos. Bom, lemos duas perguntas, né? 57887, 588. Ficou alguma dúvida? Ficou mais dúvida do que. Estou rindo, mas é sério. Engraçadinho. Mais dúvida que antes, né? Antes não tinha tanta dúvida, agora tem mais. E aí, Consuelo, tudo bem? Dona Lourdes, está tudo bem, Dona Lourdes? Tá tudo tranquilo. Eu penso como energia mesmo, não penso muito no material. Não. Dona Lourdes, ela está sem som. Pensando que ela está escrevendo, né? Mas não escreveu nada. Beleza, Jorge? Tudo bem também? Tranquilo. Elisa? Tudo certo, né? Menos o mulherão, né? Claro. Bom, eu vou desligar agora, tá? A gravação.